bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Já passou aquele café quentinho? Está pronto para conferir comigo as notícias do Brasil e do mundo? Vamos começar então essa quarta-feira, dia 30 de agosto, bem informados. Vamos de destaques. Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento do marco temporal de terras indígenas. Pedido de seguro-desemprego chega ao maior nível em 7 meses desde 2020. Nos destaques internacionais, furacão Idália atinge a categoria 4 e avança para a Flórida. E ainda, robô explorador indiano confirma a presença de oxigênio na Lua. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. 19 governadores estiveram no Senado Federal para debater alterações na reforma tributária que o governo pretende aprovar até o fim do ano. Alguns reclamam que, do jeito que está, vai acontecer um aumento de impostos. Vamos conferir. Tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária deve ser votada pelo plenário da Casa no início de outubro. No entanto, o impasse sobre a criação do Conselho Federativo, que será responsável por gerir e distribuir os recursos do Imposto de Bens e Serviços, o IBS, pode atrasar a votação do texto. Alguns governadores têm reclamado de que estados que têm as maiores populações teriam articulado uma pegadinha para ficarem com poder de veto em qualquer decisão do Conselho, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A pegadinha seria o trecho aprovado na Câmara dos Deputados, que estabelece que para serem válidas as definições do colegiado, precisam ter maioria absoluta dos votos dos representantes dos municípios e estados, que somado correspondem a pelo menos 60% da população brasileira. E nesse caso, somente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm quase 40% da população e com 41% já há força suficiente para barrar as decisões. A alteração também é defendida por governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E uma coisa que muito me preocupa é a questão do IPM, do Índice de Participação dos Municípios. É um ponto muito sensível, porque como foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele traz muitos benefícios para as cidades mais populosas, para as cidades maiores e traz um prejuízo enorme para as cidades menores do Brasil, que são majoritárias no nosso país. Ciente do impasse, o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado, tem conversado com governadores. Ele defende a existência do Conselho Federativo, por considerar uma espécie de espinha dorsal do modelo de unificação, mas sinalizou mudanças nos critérios de deliberação do Conselho. Uma das ideias seria criar travas para impedir que grupos regionais se unam para impor desejos locais. Braga também tem conversado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, governadores participaram de uma sessão no plenário do Senado para discutir a PEC. Responsável por convocar a sessão, Rodrigo Pacheco destacou a importância do Conselho e do sentimento de coletividade. Para o presidente do Senado, o interesse local não pode se sobrepor ao do Brasil. Mas para isso é absolutamente necessário que cada um dos atores envolvidos nesse processo esteja munido de um sentimento de coletividade, que enxergue todo o Brasil e não apenas um interesse local. O governador de Mato Grosso cobrou aperfeiçoamento da reforma. Segundo Mauro Mendes, o texto atual representa um aumento da carga tributária no país. Alguém está fazendo conta errada ou alguém não está fazendo conta. Então é muito importante nós aprofundarmos desse debate para que no futuro nós não tenhamos surpresas e possa colocar mais carga tributária nos ombros dos brasileiros. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome definiu novas regras para o cadastro de beneficiários do programa Bolsa Família. A portaria passa a valer a partir do dia 1º de setembro. Quem traz para a gente os detalhes é o repórter Leonardo Félix. As alterações anunciadas pelo Ministério do Desenvolvimento dizem respeito a famílias compostas por apenas um membro. A partir de agora, os municípios terão um limite de 16% dos chamados núcleos familiares unipessoais dentro da folha de pagamento do programa.
De acordo com a pasta, o patamar foi estabelecido com base em dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua 2022 do IBGE. Esse limite se refere a novos cadastros e visa corrigir possíveis erros do período entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. Enquanto a localidade mantiver uma proporção de 16% ou mais de beneficiários individuais no Bolsa Família, fica proibida a adição de novos cadastros desse formato na planilha de repasses. Até o mês de julho, foram suspensos os pagamentos de mais de 930 mil indivíduos que alegavam viver sozinhos. O número de benefícios unipessoais era de aproximadamente 6 milhões em janeiro de 2022 e caiu para cerca de 5 milhões no mês passado. Desde o início de 2023, o governo vem reformulando o Bolsa Família para evitar irregularidades cadastrais no programa. O número de pedidos de seguro-desemprego cresceu e atingiu o maior nível no ano desde 2020. O Conselho Regional de Economia da 2ª Região defende que o aumento está ligado ao maior número de trabalhadores com carteira assinada. O seguro-desemprego é um benefício que oferece assistência financeira temporária ao trabalhador com carteira assinada, que foi demitido sem justa causa. De acordo com o painel de informações do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego, nos 7 primeiros meses deste ano, foram feitos cerca de 2.250.000 pedidos de seguro-desemprego. O número é o maior para o período desde 2020, quando foram registrados 2.290.000 pedidos. O resultado do período de 7 meses deste ano também é 7,5% maior do que no ano passado. O benefício é pago ao trabalhador desempregado que não tem renda própria. O valor varia de 3 a 5 parcelas, de R$ 1.320 a R$ 2.230, dependendo do tempo de trabalho com carteira assinada. Para o Conselho Regional de Economia, o crescimento aconteceu porque há mais trabalhadores formais, nível que começou a se normalizar no final de 2022. Com isso, o aumento dos pedidos de seguro-desemprego pode continuar, já que quanto maior o número de pessoas com carteira assinada, maior tende a ser o número de pedidos de seguro-desemprego. Segundo o Conselho, não significa que haja maior desemprego obrigatoriamente. O desemprego no Brasil manteve a recente trajetória de queda e atingia 8% da população no segundo trimestre de 2023. De acordo com dados do IBGE, é o menor patamar para o período desde 2014, quando a taxa era de 6,9%. E por falar em renda, de cada 3 brasileiros, 1 precisa de renda extra para pagar as contas. Os dados são de um estudo do Instituto Cidades Sustentáveis. Um mês inteiro de trabalho em contrato CLT, numa rotina árdua que, na maioria dos casos, consome quase o dia todo do trabalhador. Isso deveria ser o suficiente para arcar ao menos com os custos básicos da sobrevivência. Mas quando o pagamento cai, a conta não fecha. Sempre vai empurrando, né? Empurra com a barriga para um mês, para outro mês, né? Sempre uma dívida. Quando a gente põe na caneta não dá, né? Não, somando tem vários descontos também, né? Que a gente sabe que toda empresa desconta um monte de coisa e quando vai ver, não, o salário não dá. Essa é a realidade de 31% da população do país. São cerca de 52 milhões de brasileiros que contam com os chamados bicos, além do trabalho formal, para complementar a renda e manter as contas em dia. A necessidade de renda extra foi analisada na Pesquisa Nacional sobre Desigualdades, desenvolvida pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Ao todo, 2.000 pessoas foram ouvidas em 127 municípios do país. O levantamento revela queda no número de brasileiros que recorrem ao bico em relação ao verificado no ano passado, quando 45% dos entrevistados contavam com trabalho extra para sobreviver. Apesar da redução, a doutora em Educação Financeira Ana Rosa Vilches diz que o montante atual ainda é grande. Esses 31%, tá? Com certeza, né, é voltado à falta de educação financeira, que o brasileiro
Tem por quê? Porque foi lhe dado crédito e não lhe foi ensinado como cuidar desse crédito. Muitas vezes eu entendo, o meu cérebro, minha mente registrou que eu fui contratado por um valor X. Só que na minha conta não cai exatamente esse valor X. Só que eu continuo vivendo no padrão que eu entendi que eu iria receber o meu salário. Chega próximo ao final do mês, eu não consigo, eu tenho que ver de onde eu vou tirar esse valor. Então, assim, eu vou atrás de uma renda extra. A renda extra do Tarcísio vem dos vídeos que posta na internet. Ele é servidor público, mas diz que só o salário fixo não paga suas contas. Não dá, falta o leite do menino, falta muita coisa em casa, então a gente tem que correr atrás para complementar. A especialista diz que o bico pode ser o caminho para evitar o endividamento, mas não deve ser usado para manter a casa. Porque hoje ele tem, amanhã ele não tem. E às vezes ele põe dentro, né, do bojo. Então antes eu ganhava 2, agora eu fiz por exemplo, eu pintei uma parede e ganhei R$500. Então, meu padrão agora é de R$2.500. Não, eu continuo com o padrão de 2. Ele vai firmar os gastos dele, tá? E o padrão de vida dele em cima do salário efetivo que entra. Este outro, ele vai levar para realizar os sonhos, para fazer algo que ele queira, para ele fazer com que ele prospere em sua vida. E quando o assunto é renda extra, é preciso ter muito cuidado com as ofertas que surgem nas redes. Na internet, anúncios prometem ganhos extraordinários com pouco trabalho. O especialista em segurança, Roberto Alves, alerta para possíveis golpes. 70% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. 70%. Qualquer oferta de renda fácil, rápida, superior a essa média, é com certeza querer cair no golpe. Não existe essa possibilidade. Existem sites de pesquisa que oferecem, até você pode ganhar R$700 por mês, atendendo as pesquisas, fazendo um cadastro. Agora, cheque a informação sempre. Toda vez que você vê um anúncio, cheque, vá no Reclame Aqui ou nesses sites de verificação e veja quais são os comentários em cima daquela oferta. Algo fácil, rentável, sem esforço, não existe. Quando a oferta é grande, é importante desconfiar. E mudando de assunto, indígenas devem se reunir em Brasília para a marcha contra o marco temporal. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar a tese que eles só teriam direito às terras ocupadas até 1988. Com a retomada do julgamento nesta tarde sobre o marco temporal no STF, indígenas de todo o país se mobilizam contra a teoria do marco temporal. A Corte analisa a tese jurídica de que os povos indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, devem protestar em Brasília mais de 600 pessoas de cerca de 20 povos indígenas de 8 estados. 60 lideranças vão ter espaço para acompanhar o julgamento de dentro do plenário. Em frente ao prédio, que fica na Praça dos Três Poderes, uma tenda com telão e sonorização vai ser montada para a transmissão do julgamento. O processo no STF é de repercussão geral e trata de uma reintegração de posse movida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina contra o povo Xoclengue, da terra indígena Ibirama. O julgamento no STF foi iniciado em 2021. Até o momento, há um voto a favor do marco temporal, do ministro Nunes Marques, e 2 contra, dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. A tese, além de ser analisada no STF, tramita no Congresso Nacional e está em análise no Senado. E veja a seguir, furacão Idália atinge a categoria 4 e avança para a Flórida. E ainda, robô explorador indiano confirma a presença de oxigênio na Lua. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta com mais notícias para você.
Começamos com um assunto polêmico. A 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial. A empresa alega que enfrenta uma grave crise financeira. Na última semana, mais de 16 mil processos foram abertos por clientes na justiça por causa do cancelamento de viagens. Vamos conferir. O pedido foi feito na primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. A Hot Milhas, que é controlada pela 123 Milhas, e a Novum, que é sócia da agência de viagens, também fizeram o pedido. O valor da causa é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A defesa das empresas alega que elas estão enfrentando a pior crise financeira desde suas fundações. Segundo o documento, a 123 Milhas usa pontos e milhas para emitir passagens mais baratas. No entanto, nos últimos anos, as vantagens que permitiam a emissão de bilhetes aéreos mais baratos, principalmente aquisições com milhas, vêm diminuindo gradativamente. No dia 18 de agosto, a 123 Milhas suspendeu os pacotes e a emissão das passagens com embarques a partir de setembro de 2023. Na segunda-feira, a empresa realizou uma demissão em massa de funcionários. Mais de 16.400 processos judiciais já foram abertos contra a empresa no Brasil por clientes. No total, o valor das causas ultrapassa 3 milhões e 800 mil reais. O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça o bloqueio de mais de 20 milhões de reais da 123 Milhas e de seus sócios. A medida visa garantir uma futura indenização aos consumidores. E vamos agora de destaque internacional. As autoridades já haviam alertado a população do oeste da Flórida de que o furacão Idália iria avançar. De acordo com as previsões do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, os danos podem ser catastróficos. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o NHC, informou que o fenômeno é agora um furacão de categoria 2 e advertiu que são esperadas inundações costeiras potencialmente mortais, chuvas torrenciais e ventos fortes. Segundo as previsões, as águas quentes no Golfo do México vão transformar Idália em um perigoso furacão de alta intensidade antes de tocar o solo na quarta-feira. Os furacões considerados de grande intensidade são os de categoria 3 ou superior na escala Saffir-Simpson, de 5 níveis. No momento da publicação do último boletim do NHC, nesta terça-feira, o Idália estava localizado a 310 quilômetros de Tampa, na Flórida, com ventos de até 155 quilômetros por hora. Ron DeSantis, governador da Flórida e pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, pediu às pessoas que estão nas zonas de evacuação a irem embora o mais rapidamente possível. O aeroporto internacional de Tampa fechou antes da chegada de Idália. Quase 150 pessoas morreram no ano passado quando o furacão Ian atingiu a costa oeste da Flórida, como uma devastadora tempestade de categoria 4, provocando ressacas e ventos fortes que derrubaram pontes, destruíram edifícios e causaram danos de mais de 100 bilhões de dólares. A estação de metrô mais movimentada de Nova York, na Times Square, parou nesta terça-feira por conta de um vazamento de cerca de 1 milhão e 800 mil litros de água. Para a gente ter uma ideia dos prejuízos, por lá passam cerca de 8 milhões de habitantes e ela funciona 24 horas por dia. A estação de metrô mais conhecida e movimentada de Nova York, na Times Square, viveu uma terça-feira atípica. Uma grande inundação tomou o local, formando uma cascata e impedindo o serviço em alguns dos trilhos mais usados por moradores e turistas, linhas 1, 2 e 3. Imagens divulgadas pela Autoridade Metropolitana de Transportes mostram um enorme volume de água, calculado em 1,8 milhões de litros na parte da manhã. Uma antiga adutora estourou após mais de um século de serviço e também fez com que ruas de Midtown, no coração de Manhattan, ficassem alagadas. O trânsito foi interrompido e o fornecimento de água para a área cortado, enquanto centenas de trabalhadores e engenheiros trabalhavam para bombear a água e limpar os estragos. O sistema de metrô de Nova York, que começou em 1868 com trens acima do solo e em 1904 com linhas subterrâneas, é um dos mais extensos do mundo, mas sua infraestrutura é alvo de críticas frequentes. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Na Rússia, o aeroporto perto da fronteira com a Estônia foi alvo de um ataque com drones. Na Ucrânia, no Mar Negro, 4 embarcações com 50 soldados a bordo foram bombardeadas. O governador da região russa de Pskov, Mikhail Vedernikov, informou que suas forças repeliram um ataque ao aeroporto da capital regional de Pskov.
Do local do ataque, Vedernikov postou um vídeo nas redes sociais de um incêndio com sons de explosões e sirenes ao fundo. Segundo a agência estatal de notícias TASS, 4 aeronaves de transporte pesado teriam sido danificadas. O governador explicou que todos os voos programados para quarta-feira a partir do aeroporto de Pskov foram cancelados, até que a natureza dos possíveis danos na pista seja esclarecida. Pskov está localizada a cerca de 800 quilômetros da fronteira ucraniana. A região faz fronteira com a Letônia e a Estônia, 2 ex-repúblicas soviéticas agora dentro da União Europeia. Já o Ministério da Defesa russo anunciou a destruição de 4 embarcações ucranianas no Mar Negro, com 50 soldados a bordo. Uma aeronave destruiu 4 lanchas militares de alta velocidade no Mar Negro por volta da meia-noite em Moscou, disse o Ministério em um comunicado no Telegram. Ainda segundo o Ministério, as embarcações transportavam unidades de desembarque das Forças de Operações Especiais ucranianas. As hostilidades neste mar aumentaram nas últimas semanas desde que a Rússia se desvinculou de um acordo patrocinado pela ONU e pela Turquia para facilitar a exportação de cereais ucranianos por suas águas. Um grupo das Forças Armadas do Gabão, na África Central, anunciou um golpe de Estado nesta quarta-feira em rede nacional. Eles alegaram fraude nas eleições gerais do país que aconteceram no fim de semana e indicaram a vitória do atual presidente. Bongo foi colocado em prisão domiciliar pelos militares que também fecharam as fronteiras do país. Em uma transmissão ao vivo na rede de televisão nacional, o grupo do alto escalão das Forças Armadas anunciou que reivindica a tomada do poder. Todas as instituições estatais, como o Senado e a Assembleia Nacional, estavam dissolvidas. As fronteiras terrestres e aéreas do país foram fechadas. As eleições foram uma fraude e, portanto, estavam anuladas após o fechamento das urnas. O governo emitiu um toque de recolher noturno e cortou os serviços de internet de todo o país, o que levantou suspeitas e preocupações quanto à transparência no processo eleitoral. A família de Bongo governou a nação produtora de petróleo durante 56 anos, ou seja, quase todo o período após a independência da nação, que era colônia da França até 1960. Após o anúncio do golpe, centenas de pessoas foram às ruas em tom de comemoração pela saída de Bongo do poder. Vídeos nas redes sociais mostram celebrações nas ruas. O país tem 2.300.000 habitantes, dos quais mais de 30% vivem em condição de pobreza. Depois de se tornar o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua, a Índia confirmou a presença de oxigênio e enxofre em solo lunar. A descoberta foi feita através de um robô explorador. A missão espacial indiana divulgou ter encontrado oxigênio, enxofre e substâncias como alumínio, ferro, cálcio, titânio, manganês e silício no solo da Lua. A sonda indiana Chandrayaan 3 pousou na quarta-feira passada na superfície lunar, com o objetivo de estudar a presença de água no satélite. A água congelada é fundamental para estabelecer bases permanentes que abriguem astronautas. A previsão é de que o veículo lunar continue em sua missão até a próxima semana. E ainda falando da Lua, hoje a segunda superlua do ano poderá ser vista no sul do país. Ao contrário do que o nome nos induz a pensar, a superlua azul não é um fenômeno em que a Lua troca de cor, mas sim em que a Lua permanece cheia pela segunda vez no mês. Com céu limpo, Porto Alegre deve ser o único estado que conseguirá visualizar a superlua azul. O fenômeno é aquele período quando a Lua está mais próxima da Terra e, portanto, fica 14% maior e 30% mais brilhante. Segundo a NASA, a definição mais antiga de lua azul remonta aos anos 1500. Esta é a segunda e última superlua do ano. A partir das 18 horas e 45 minutos, basta olhar para o céu e durante toda a noite, de qualquer lugar do mundo e por qualquer pessoa, estará visível sem qualquer equipamento a superlua azul. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!